E agora, como vocês estão hoje? Por aqui tá um dia de sol, então resolvi que eu vou fazer um franguinho na churrasqueira, né? Ajuda muito. E aproveitar para falar sobre off-season. Olha lá. Minha casinha, hoje tá sol, é inverno, tô até de camiseta e bermuda aqui fora. Não é sempre. E, vamos lá trocar uma ideiazinha sobre off-season, tá? Algumas dicas de off-season. Lembrar de pegar o microfone, peraí. Vamos lá falar sobre off-season, tá? Off-season é uma das partes, com certeza, mais importantes na carreira de um bodybuilder, tá? A gente precisa entender, muita gente ainda não entende, que o que você mostra no palco, né, não é simplesmente o sucesso de uma preparação bem feita, mas é meramente o que você constrói no off-season. A nossa intenção enquanto atletas não é necessariamente evoluir no contest em si. Lógico, dentro do possível a gente quer isso. Mas se a gente falar de uma maneira mais técnica, né, o contest ele é uma fase que é feita para a gente preservar a maior quantidade de massa muscular possível que foi construída no off-season. Né, e diante disso, não adianta querer fazer um off de 2 ou 3 meses achando que você vai construir massa muscular de verdade a ponto de realmente fazer uma diferença no palco, porque simplesmente não vai. Né, tudo bem, a gente vê pessoas fazendo off-season mais curtos, né, tendo um certo sucesso, evoluindo ainda assim. Né, muitas vezes faz um off-season curto e daí no campeonato a seguir, né, em comparação ao campeonato passado, a gente vê que tem gente que bota uma boa quantidade de peso, mas muitas vezes, velho, a pessoa tá mais gorda e não reconhece. Ou simplesmente ela fez uma finalização, uma preparação um pouco melhor, sabe? Não necessariamente foi fruto de um off-season curto e mal feito o resultado daquele ganho de peso a mais entre as competições. O arroz está aqui na panela. Tem a maquininha de arroz, mas fazer na panela é mais fácil quando são em quantidades pequenas. Né? E diante disso, a gente tem que entender que a gente precisa de um tempo longo. Tá? Por que a gente precisa de um tempo longo? A gente precisa de um tempo longo justamente para que a gente não precise tomar decisões e fazer as coisas com muita pressa. Sim, se a gente fizer com muita pressa, a gente sai, por exemplo, vamos supor, sai de uma preparação, né, e já começa com todo o apetite do mundo, já começa a comer pra caramba, o peso sobe, a gente muitas vezes sente aquela sensação de que tá grande, mas aquela ali, em maior parte, é água, tá? Não é massa muscular. O pós-campeonato, a depender de como foi a preparação, não tem muito uma regra, né, não é necessariamente a melhor fase para construir massa magra, embora seja sim uma boa fase, isso depende muito de como foi o seu campeonato. Mas o ponto é bom que a gente reserve coisa de 6 a 8 meses no mínimo para uma off-season de sucesso. Tá? Isso é o que eu considero um bom tempo. Né? Então vamos fazer um cronograma aqui para tentar facilitar um pouco mais as coisas e pegar, hipoteticamente, uma pessoa que está saindo de um campeonato. Eu acho que dessa maneira a gente consegue botar as coisas com um pouco mais de clareza. Vai ser isso aqui. Então tá, vamos lá. Botar uma pessoa que está saindo de um campeonato agora. Né? Vamos supor, nesse primeiro cenário, que foi uma boa finalização, né? Que foi um campeonato bem feito, que foi uma preparação, né, bem feita e, assim sendo, a pessoa sofreu. Tá? O ponto é, se você quer ficar realmente seco de verdade, chegar bem, você vai sofrer um pouco. Tá? E não é necessariamente por ter que puxar muita dieta, isso é muito variável de pessoa para pessoa. Sabe, a gente vê gente que faz uma finalização e no final de uma preparação, digamos assim, ainda está comendo ali coisa de 200, 300, 400, 500 gramas de carbo, né? Eu sou um exemplo disso, em grande parte do tempo, né? Não sempre. Então, quanto que a pessoa vai puxar na dieta, ou puxar nos cardios, ou tomar de termogênico, isso varia muito de pessoa para pessoa. Mas o fato é, se você chega em um condicionamento de verdade, de um atleta seco de verdade e não desidratado, porque é diferente você estar no palco seco e desidratado, muito provavelmente o seu corpo está passando por um processo que não é necessariamente saudável para ele. Né? E diante disso, é muito importante que a gente, primeiro, né, logo após o campeonato, reestabeleça níveis saudáveis de gordura. Tá? Simplesmente porque a gordura ela é importante para que nosso humor volte ao normal, para que nosso sono volte ao normal, para que nossa libido volte ao normal, para que a gente esteja protegido, nossas articulações que potencialmente se desidrataram, né, estejam protegidas do treino, para o treino. Né? Então a gordura tem sua importância, a gente reidratar de certa forma também é importante. Muita gente desidrata forte após o campeonato. Olha que coisa bonita. Na finalização, na preparação em si. Então, restabelecer níveis, né, saudáveis de gordura e de hidratação
é algo extremamente importante, ó. Dica para vocês cozinharem, usem um termômetro. Então, enfim, né, vamos supor que você sai de campeonato, você não quer comer o mundo, tá? O que a gente quer no pós-campeonato é chegar de volta à quantidade de calorias de manutenção, não é necessariamente um grande surplus. Esse mito de que tudo que você come pós-campeonato se torna músculo, não é verdade. Você simplesmente está compensando com o glicogênio, e se você está com um percentual de gordura ideal nesse cenário, vai parecer que é tudo massa muscular, mas não necessariamente é. De novo, a gente quer um leve surplus, tá, para ganhar um pouco de gordura, mas muito próximo da faixa de manutenção. Porque se a gente faz os exames, que é o ponto principal para esse campeonato, e a gente vê que está danificado tudo aqui dentro, que não é necessariamente o ideal, mas é o que acontece na maioria dos casos, a gente precisa focar em cuidar da saúde antes, de fazer realmente um off-season e deixar tudo pronto para o off-season, né? Arrumar a casa, digamos assim. Além disso, é muito comum que a gente tenha lesões durante uma preparação, porque, enfim, né, a gente treina pesado, é muito cardio, é realmente um processo muito desgastante. E diante disso, é importante que nessa fase pós-campeonato a gente foque em tratar dessas lesões também, sabe? Não simplesmente dar um tempo, ver se os exames estão bons e voltar espancando na academia. Isso pode ser muito prejudicial, né? A gente quer realmente chili ou páprica. Páprica eu boto na batata mais tarde, então agora vai ser chili. Então, voltando, né? Não só os exames de sangue são importantes, mas é importante que nosso corpo esteja preparado para a gente espancar no treino também no off-season. Afinal de contas, o treino é o principal driver de todas as fases, tá? Se a gente quer crescer, a gente vai ter que treinar forte, e se a gente quer reter massa muscular, a gente vai ter que treinar forte. Então não tem escapatória, né? A gente tem que treinar forte sempre. E diante disso, além dos exames de sangue estarem bons, a gente precisa que nosso corpo esteja bom também. Né? Então, acessar nessa fase pós-campeonato, se tem algum tipo de lesão, se tem algum tipo de dor, fazer potencialmente um deload, antes de realmente, né, você sair direto para uma fase de ganhos logo pós-campeonato, sabe? Então, considerando que é esse o caso, que você não está tão bem assim fisicamente, nem por fora nem por dentro, a gente foca nisso, né, faz um TRT de verdade, para focar em melhorar os exames, antes de realmente subir as calorias, para crescer de fato, sabe? E o outro cenário, no entanto, é uma preparação, né, que você não precisou puxar tanto, que você não bateu tanto na sua saúde, por assim dizer, e você já está pronto para crescer pós-campeonato. Tá? Então, nesse ponto, a gente vai para um surplus calórico, como eu disse, leve, porque, mais uma vez, embora a saúde esteja de boa, embora você não tenha lesões, ainda assim a gente precisa da gordura para te proteger durante os treinos, tá? E é um pouco de gordura, um pouco mais de água, sabe? Não necessariamente engordar, mas assim, é ter em mente que um pouco de retenção naquela fase é saudável. Né? E o ponto principal agora é entender que a gente não tem que sair dessas fases comendo o mundo. Tá? É entender que a fome é um bom sinal de que o metabolismo está funcionando corretamente, tá? Dependendo do nível de fome, obviamente. Né? E é entender também, botar na cabeça durante toda a preparação, que o relacionamento com comida é algo importante e que preparação começa no off-season. Porque se durante a preparação você fudeu o seu relacionamento com comida, você vai querer sair comendo o mundo, principalmente a partir do momento que você não necessariamente tem uma data. Né? Eu percebo que ter uma data pós-campeonato, né, de uma próxima competição ou algo do tipo, faz com que as pessoas tenham uma visão melhor do que há por vir e tenham um controle um pouco maior. Mas quando a gente pensa em off-season um pouco mais extenso e não necessariamente tem um campeonato em vista, muitas pessoas se perdem no que fazer. Quando não é o certo, porque o certo seria pensar assim, bom, não tenho um campeonato em vista, não sei quando que eu vou competir de novo, mas eu tenho que evoluir ao máximo, sabe? E se a gente quer evoluir ao máximo no bodybuilding, que é um esporte que, né, a gente vive pelo garfo, a gente tem que criar um bom relacionamento com comida. Né? Mas voltando ao assunto, a gente vai ter a possibilidade, nessa fase de pós-campeonato, de botar alimentos que a gente gosta, que a gente tem um prazer, que a gente está sentindo falta no nosso dia a dia, mas pensar também que a gente precisa pensar no nosso objetivo e não apenas na comida, né? Então, enfim, pensemos que temos essa liberdade, montamos uma dieta na qual a gente consiga botar alimentos desse tipo e, né, botamos uma refeição livre aqui e ali, talvez em um dia de descanso para priorizar o descanso, ou talvez um dia de um músculo mais fraco para, né, tá dando um aporte maior de energia, de glicogênio para aquele treino. Né? Você pode fazer isso também no dia anterior àquele músculo, depende muito de como que sua digestão funciona. Se você digerir muito bem no dia, talvez você consiga comer um pouco mais. 30 graus, 37. 37 a gente vira.
Mas vocês estão entendendo, né? É sempre realmente todo um processo. Mas enfim, né? Então vamos botar aqui como eu disse, né? Que não é necessariamente a fome que vai dirigir as decisões que você toma. E sim o seu físico mantendo o apetite alto. Por que eu estou dizendo que é importante manter o apetite alto? Para que a off-season se estenda por mais tempo. Tá? Então se a gente fala assim, olha, eu tô com fome, consigo comer mais, então vamos continuar botando comida. E comida, e comida, porque tá com fome. Velho, vai chegar um momento que você vai cansar. E aí o que acontece com os outros meses a seguir? Você vai estar forçando o off-season inteiro? Enquanto que se a gente consegue ver que o peso ainda está subindo, a performance ainda está subindo, não tem por que subir as calorias. Sabe por que a gente vai subir as calorias só porque a gente está com fome? Aí vai diminuir muito o tempo de off-season. Tá? Então a gente tem que fazer um off-season de uma maneira que a gente tenha diferentes parâmetros de evolução, né? O treino está evoluindo e o peso está evoluindo, deixa a comida como está. Se a recuperação estiver boa, maravilha. Né? O treino não está evoluindo tanto, a recuperação não está tão boa, pode botar mais comida. Né? E daí a gente vai ver com um pequeno acréscimo, talvez coisas de 100, 200, 300, 400, no máximo 500 calorias, que é muito, né? Mas algo não tão grande assim, vai muito do feeling, de como é que tá tudo ali. A gente faz esse leve acréscimo na comida e daí vai começar a ver o peso subir de novo, vai começar a ver a recuperação melhorar. Nesse ponto, enquanto as coisas estiverem caminhando, não tem porquê a gente estar pensando em subir comida, subir comida, subir comida. Entendo que esse é o ponto de manter o apetite alto. Quanto mais tempo a gente consegue evolução, com menos mudanças no plano, mantendo o apetite mais alto, por mais tempo a gente tem variáveis para mudar, por mais tempo a gente consegue subir as calorias aos poucos, e por mais tempo a gente consegue estender off-season. Em off-season mais extenso significa um off-season com mais evolução, porque massa magra demora de ser construída. Então é por isso que é importante vocês manterem o apetite alto durante o off-season, principalmente pós-campeonato. Não é sentir fome, mas é ter um apetite alto, é ter prazer em comer e conseguir estender essa fome, essa digestão, esse apetite pelo maior tempo possível no off-season. Porque é muito comum que as pessoas cansem, velho. A gente cansa. Eu sei que em off-season as pessoas tendem a falar, né? Ah, não, eu consigo comer muito. É uma habilidade que eu tenho. Eita, na hora de trocar o frango. Mas bueno, voltando à conversa. Então, basicamente isso, tá? A gente tem que entender que o processo de criar massa muscular realmente é um processo que leva tempo. Né? E quanto mais tempo a gente conseguir se manter com apetite, mais tempo a gente consegue se manter comendo, a digestão boa e, consequentemente, evoluindo por mais tempo. Né? Então, aqui está o ponto provado de que, né, manter um apetite alto durante a off-season é algo inteligente. Não é só sobre espancar a comida porque eu estou com fome. E vai chegar um ponto no off-season que a comida não vai ser mais prazerosa, tá? Acontece. E sim, existem pontos, existem momentos que fazem sentido a gente fazer um mini-cutting, dar 2 passos para trás, no caso 1 passo para trás, para dar 2 passos para frente depois. Voltar a sentir fome, coisa desse sentido. No entanto, não é o ideal que a gente faça muito mini-cut, né? Suba, desça, não é o ideal. Quanto mais tempo a gente consegue manter subindo a comida e o peso evoluindo e a progressão no treino evoluindo, melhor é para a construção de massa magra. Porque, querendo ou não, quando a gente desce para um déficit, a gente está limitando, até certo ponto, a criação de massa magra em si. Tá? Então é interessante que a gente vá devagar, justamente para a gente conseguir manter o menor número de mini-cuts possíveis em termos de dieta e o menor número de deloads possíveis. E aqui que está outro assunto que é muito interessante de falar, que é a progressão no treino. Tá? A progressão no treino vai ser o drive principal da hipertrofia. Se a gente quer crescer, a gente precisa progredir no treino. Ponto. Isso significa que seu treino tem que ser o mesmo treino para sempre, com o mesmo volume sempre, só focar na carga? Não. Existem diferentes tipos de progressão. A quantidade de repetições que você faz, a maneira como você faz o movimento em si, e daí você pode mudar a periodização ali, mas o que eu quero resumir aqui. Quanto mais tempo você leva para fazer essas progressões, por mais tempo você consegue progredir. Tá? É a mesma ideia de com a dieta. Então, em vez de cada treino que você faz, você pensar assim, hoje eu tenho que bater carga.
bati carga, vou botar 10 quilos a mais de cada lado. Não, muitas vezes, pô, o que você quer naquele treino é uma série até a falha de 10 repetições no supino, e tem 50 de cada lado. Então vamos supor que hoje você consegue fazer 10 ou 11. Significa que você pode progredir no próximo treino, que você deve buscar progressão no próximo treino. Não necessariamente significa que de 50 de cada lado você vai para 60 ou 70 de cada lado. Você pode ir para 51, 52, 53, 54, sabe? Ir devagar. Ou você pode manter o mesmo peso e tentar puxar um pouco mais de repetições. Ou você pode melhorar uma back-off set, sabe? Então, entendo que existem diferentes maneiras de progredir num treino além de apenas a carga. Tá? E que quanto mais a gente consegue sustentar uma progressão sem lesão, sem dor, por mais tempo a gente vai conseguir estar dando um drive na hipertrofia, sabe? Então entendam que tudo que eu estou falando é sobre ir aos poucos, não ir com pressa. E para que a gente vá aos poucos, a gente precisa de tempo. Esse é o resumo de off-season, é tempo, sabe? E quando a gente fala de hormônios, tá? O que fazer com hormônios? Então vamos voltar no assunto, né? Vamos voltar no cenário de que você está pós-competição. Tá? O que acontece naquele ponto? Não é necessariamente o melhor momento para você botar um ciclo de rebote. No entanto, pode ser que seja. E daí a gente volta naqueles dois cenários. Como que foi sua preparação? Puxou muito? Como que está a sua saúde? Se você sai de um pós-campeonato e você vê que a saúde de marcadores bioquímicos está boa e que você está sem lesões e que você pode puxar no treino, bum, faz um ciclo de rebote. Tá? Se você vê que você está com lesões e que seu treino não vai render tanto, não faz sentido botar um ciclo de rebote. E, né, o terceiro gráfico é, você vê que seus marcadores bioquímicos de saúde não estão bons, claramente você precisa de um cruise. Né? Então, tudo depende, a tomada de decisão aqui sempre vai ser de acordo de como foi a sua preparação em si. Né? Se a gente está saindo de uma preparação, né? Pensando nesse cenário. Mas vamos supor que você está no cenário ideal, que sua saúde está boa, e os músculos, enfim, que você não tem lesões, faz sentido botar um pequeno ciclo de rebote. O que a gente faz nesse ponto? A gente sai das drogas mais lesivas em termos de colaterais e busca drogas que não tenham tantos colaterais, mas que tenham drive na performance. A nossa performance é sempre o aspecto principal, é sempre o aspecto que vai nos levar à hipertrofia. Tá? Então, em vez de tomar uma trembolona, que a gente sabe que não é uma droga boa para o coração, e nem para a cabeça, né? A gente muda para uma Deca, por exemplo, que a gente não precisa de uma dose tão alta, que vai ajudar na recuperação das articulações e que vai ter um drive melhor para a hipertrofia por ter menos colaterais de maneira geral, né? Sejam psíquicos, sejam no coração, né? Enfim, tudo isso é muito mais importante do que apenas a maneira como você se sente. Né? Então, a nandrolona é, de certa maneira, uma droga muito mais segura do que a trembolona. A gente sai do 19-nor, que é a trembolona, e entra com uma dose baixa de Deca. Tá? Um DHT pode ser bem-vindo no stack, mas a gente precisa de uma dose mais alta. Por quê? A gente não quer continuar machucando o nosso colesterol, e DHT faz isso no colesterol. E a gente não quer que o nosso estrogênio fique muito baixo. A gente sabe que drogas derivadas de DHT têm o potencial inibidor de aromatase, né, de baixar o estrogênio, e a gente não quer isso. Por quê? Porque a gente quer o estrogênio de volta para que nossa saúde sexual e para que a proteção neurológica estejam em dia. A gente precisa de estrogênio para isso. Não é só sobre inibir a aromatase, não é só para secar, não é só para tirar água. Né? Inibir a aromatase, né, baixar o estrogênio, faz mal para o colesterol e faz mal para a cabeça também. Então, se quiser manter um derivado de DHT, tem que ser uma dose muito baixa. No entanto, né, eu diria que no máximo, 150 a 200 mg de um Masteron ou um Primobolan, ainda assim eu prefiro tirar nesse momento esse composto e potencialmente botar o hemogenin. Tá? Por que o hemogenin? O hemogenin é um hormônio que não é tão pesado em termos de função hepática, função renal, e é um hormônio que ajuda a maior absorção de nutrientes em uma fase que a gente quer uma maior absorção de nutrientes. Né? Medicamentosamente, sei lá, é para isso que ele é usado. Né? No entanto, ainda assim é oral. Então, é um hormônio que eu só consideraria, né, se não atrapalhar a sua fome e se realmente os exames de sangue estiverem bons. Tá? Então aí, nesse ponto, faz sentido voltar com uma testa um pouco mais alta. Né? Um hemogenin, talvez, esse é o mais X da questão, se entra ou não entra, vai depender muito de como está o apetite, como é que está a saúde aqui dentro. Normalmente não é interessante a gente botar mais orais, porque uma preparação tende a ser mais pesada, mas a gente está dando a hipótese dos seus exames estarem bons. Tá? E uma decazinha, né, para ajudar com um pouco mais de drive na hipertrofia,
para ajudar com as articulações e é uma droga que faz sentido naquele momento. Tá? Então esse seria um ciclo legal de rebote. Insulina e GH vai depender muito do uso. É inteligente, é interessante, mas depende muito. Tá? É necessário? Não é. A gente tem que pensar que pós-campeonato a gente está muito sensível à insulina. Né? Então ela entraria talvez em conjunto com o GH devido a propriedades do próprio GH de piorar a sensibilidade à insulina. No entanto, não é uma regra. Tá? Não sempre isso vai acontecer. E para isso a gente tem que estar medindo a glicemia e tá vendo outros parâmetros, se o sono tá bom, se a recuperação tá boa, antes de simplesmente chegar e falar, tô pós-campeonato, vou aproveitar tudo, vou botar insulina. Não. Pode vir a ser útil? Pode. No entanto, lembre-se, pós-campeonato, se você realmente puxou como deveria, você tá bem sensível e você vai aproveitar tudo aquilo ali. Já o GH, né, tem seu ponto, afinal de contas, é um dos melhores drives ali da sinergia de um pós-campeonato. E é isso, né? Vamos lá. Outros pontos do off-season que são interessantes. Isso aqui, tá? Cozinhar. A gente tem que entender que o prazer em comer faz muita diferença, tá? E você está comendo frango seco, sem tempero, durante o off-season, quando está difícil de comer, não é o ideal, porque você não vai conseguir ter uma consistência quando fica mais difícil de comer, né? Então você está tendo prazer no que você come e vai ajudar muito com a aderência. Tendo dito isso, tem gente que vai falar assim, então posso comer frango, pão com doce de leite toda a refeição? Não. Bom, poder você pode, dever você não deve. Tá? A gente tem que entender que a qualidade do que a gente bota para dentro é muito importante, tão importante quanto, mas eu considero um pouco mais, mas em tese tão importante quanto, a quantidade do que a gente bota para dentro. Tá? Porque marcadores bioquímicos, sensibilidade à insulina, enfim, propiciência a diabetes, tudo isso varia muito da qualidade do que a gente está comendo, né? E marcadores bioquímicos que eu digo em termos de colesterol vai ser muito variável de acordo com o que a gente está comendo. Então a gente tem que estar evitando muita gordura saturada para proteger nosso coração. Um pouco é importante, principalmente na fase pós-campeonato ali, para potencialmente dar um drive de volta à produção hormonal, à produção de colesterol, mas é a menor parte que a gente quer. Tá? Então talvez 1 ou 2 refeições no dia com gordura saturada, vindo de carne, vindo potencialmente de óleo de coco, enfim, algo entre essas linhas. No entanto, a gente tem que priorizar fontes boas de gorduras, poli e monoinsaturadas, que normalmente vêm de azeite, de oleaginosas, sabe? Isso é a principal fonte de gordura pra gente, né? Mas, quando a gente fala de proteína, tá, também, é um momento que a gente pode baixar a proteína, tá? Por quê? Porque na preparação, a gente vai se sair bem, subindo a proteína para ajudar com o anticatabolismo. Sim, proteína vai ter esse efeito, além de potencialmente o efeito térmico, né, que seria a quantidade de calorias que você come, não necessariamente convertendo em energia, mas você, né, se está queimando para fazer a digestão daquilo ali. Além disso, vai ter uma ajuda na saciedade. Então faz sentido que em preparação, quando os carboidratos estão baixos, a gente aumente a proteína. No off, no entanto, a gente sabe que carboidratos têm efeito poupador de proteína. Então a gente não precisa de tanta proteína quanto. Tá? Além do que, o volume de comida ficaria muito alto se a gente estivesse comendo muita proteína, né? Atrapalhando assim a digestão e, consequentemente, eventualmente, a absorção de nutrientes. Então faz sentido que no off a gente abaixe a proteína para a gente conseguir subir os carboidratos. Né? Em termos de digestão e de calorias faz todo sentido. Então em off a gente consegue se sair com menos calorias, né? Eu diria que 1,5 a 2 gramas de proteína por quilo de massa magra. Enquanto no off a gente consegue se sair bem com 3 a 3,5, talvez 4, algumas pessoas. Sim, eu vejo esses casos. Tem gente que faz até 5. Não acho necessário, mas existe, não posso dizer que não existe. Mas voltando em termos de aderência, tá? O que a gente come, ter prazer no que a gente come, é muito importante. E para a gente conseguir fazer isso no longo prazo, a gente fazer bem feito, a gente fazer com vontade, para ser gostoso, faz toda a diferença. Afinal de contas, como eu disse, é importante não apenas a quantidade, mas a qualidade do que a gente bota para dentro, sabe? Então, é um momento que a gente pode se dar ao luxo de botar um pouco mais de tempero, sabe? Assim, fazer um frango um pouco mais temperado, um pouquinho mais de azeite, talvez, uma gordurinha a mais. Não vai fazer grande diferença, sabe? Se for algo realmente saudável. E é um momento também que a gente pode estar adicionando coisas que não sejam tão limpas em uma quantidade menor durante o dia, tá? Isso simplesmente para manter a aderência, para manter um pouco de prazer e para subir um pouco as calorias. No entanto, mais uma vez, a base da sua dieta não é o whey, pão e doce de leite. A base da sua dieta, se você é bodybuilding, vai ser o frango, o arroz, a batata, a aveia, comida de verdade, tá? E a gente bota uma porção pequena, mas é muito mais pensando realmente, né, na potencial aderência e um pouco mais de prazer e talvez uma caloria extra, né? Só que você cozinhar
você cuidar do seu alimento, você fazer de uma maneira palatável, você variar a maneira como você faz, vai te dar aderência no longo prazo, porque é difícil de comer, né? E se você tem um namorado, uma namorada, ou tem condições de pagar um chefe para fazer sua comida, isso ajuda muito também, porque sair da mesmice ajuda com que a gente consiga comer com maior frequência, sabe? E tem outros assuntos que a gente pode estar falando mais sobre, eventualmente, sobre meal timing, mas eu acho que eu consegui fazer um resumo legal aqui sobre off-season, né? Sugiram aqui nos comentários mais coisas pra gente falar sobre. Façam perguntas, sugiram tópicos pra gente trazer pra cá. E eu espero que vocês estejam curtindo, né? Eu comecei esse quadro agora. É legal chegar, cozinhar e trocar uma ideia com vocês sobre algum assunto aleatório. São muito bem-vindos, né? E devem estar sugerindo coisa nova pra gente conversar sobre aqui, né? Como eu disse, tem muita coisa legal pra conhecer esse ano. E é isso, meu Instagram é coach_cello, pra quem não me segue. Sou atleta FBB Pro, Olímpia, tenho atletas FBB Pros e Olímpias também. E é isso, né? Espero que todos tenham curtido o vídeo e são muito bem-vindos a seguir o trabalho. Vou mostrar aqui pra vocês agora o frango, que falta literalmente 1 grau pra terminar. Vou mostrar aqui, peraí. Uou, uou, uou. Bom, galera, queria ilustrar para vocês aqui agora, ó, essa refeição. 70 gramas de carbo vindo de arroz, 20 gramas de carbo vindo de fruta, 40 gramas de proteína vindo de frango e 10 gramas de gordura vindo de azeite. Tá? A minha dieta atual tá com 400 gramas de carbo, tá? 250 de proteína vindo de fontes diretas, mas daí tem um pouquinho mais das fontes indiretas, então totaliza ali algo entre 290 e 300 gramas de proteína. E mais ou menos 100 gramas de gordura, tá? E alguns dias passa um pouco a gordura, dependendo de se eu comer carne ou salmão, mas enfim, isso aí é uma base mais fixa. Eu tô comendo mais gordura, afinal de contas eu não tô tomando nenhum hormônio, né? Eu quero voltar a produzir naturalmente, então preciso de um pouco mais de gordura para ter esse drive aí. E, né, que agora eu tô numa fase de ganho de peso, né? Eu quero voltar a ganhar peso. Tem mais ou menos uma semana que eu tô nessa dieta. Com 400 gramas de carboidrato, 100 gramas de gordura, 300 de proteína, digamos assim, sabe? E eu tava antes, como eu disse, como eu tinha comentado no vídeo anterior, né, com 200 a 250 gramas de carboidrato por dia. Então não tive um acréscimo muito alto, né, não foi 100% de acordo com a minha fome. Tive um acréscimo para voltar a performar e ganhar peso. Antes eu estava em um déficit muito maior, e agora eu vou me manter nessa dieta até que o peso pare de subir, ainda não parou, ou até que a performance peça, ou até que o estresse peça. Então, enfim, é sempre sobre medir todas as variáveis antes de subir apenas baseado na fome. Eu estou com fome, meu apetite está alto. Né? Em outras fases de off-season eu nem conseguiria comer isso aqui. Né? Eu quero conseguir comer e ter prazer em comer isso aqui por mais tempo possível. Afinal de contas, principalmente para mim, que não vou ciclar por agora, essa é a minha única variável. É a única variável na qual eu posso alterar, basicamente, para continuar melhorando a performance, obviamente, né, priorização de treino também, mas enfim, para tentar continuar ganhando peso. Então, eu tenho que extrair o máximo da dieta possível. E ao dizer que eu tenho que extrair o máximo possível da dieta, eu tenho que 100% estar me mantendo performando e fazer pequenos acréscimos para que eu consiga, ao longo de mais tempo, estar fazendo mais acréscimos e me manter com fome é essencial para esse processo. Então é isso, né? Subir um pouco as calorias do que estava, né? Coisa de 150 gramas de carboidrato, que é equivalente ali a 600 calorias do que estava antes, que era um déficit, então, né, eu fui para uma manutenção mais ou menos com metade dessas calorias e estou no surplus ali de mais ou menos 300 calorias, né? E, bom, por enquanto é suficiente. Mas é isso, né? Eu vou estar atualizando vocês aí nos vídeos por vir, qualquer acréscimo na dieta que eu farei. Vou estar tentando fazer um pouco mais preciso do que eu imaginava, né? Obviamente não vou competir, então não preciso de tanta precisão, mas eu gosto de ter uma base fixa para ir variando a partir disso aí. Então é isso. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Até a próxima.